vocês. Essa aula é a aula 17, será em português, justamente porque eu quero explicar alguns aspectos gramaticais e fazer algumas observações a respeito da ideia de tradução e da ideia de inglês jurídico. Né? As aulas anteriores eram mais dogmáticas, agora é uma aula um pouco de linguagem mesmo. Né? Antes de começar a explicar aqui, eu vou falar mais tarde, depois, não todas essas aulas que nós demos, né, foram aulas de explicações sobre contextos jurídicos, então não foram bem aulas de linguagem, né? Então a ideia era que o contexto facilitasse a compreensão daqueles termos, né? Então os termos, né, muitos dos quais eu mencionei em aula e muitos outros também serão fixados, né, porque tem exercícios na plataforma e tem os vídeos e tem os casos que tem inseridos também, mas a ideia era justamente que tudo aquilo lá fosse dado no contexto adequado, né? A ideia essencialmente não era que todo mundo aqui saísse sabendo muito sobre direito americano ou direito inglês, mas sim sabendo os termos, né, para que pudesse fazer a pesquisa própria ou trabalhar talvez com direito nacional ou direito privado em outros países. Claro que da perspectiva da advocacia brasileira, né, porque para trabalhar como advogado no país tem que estudar direito em outro país, né. E um aspecto que ajuda é a compreensão da gramática, né. Então, advérbios arcaicos, eu penso aqui, talvez não vocês encontrem quando vocês estiverem lendo as decisões, um exemplo, na quarta emenda dos Estados Unidos, você vê lá the district whereof, então, do distrito no qual, né? Então, é muito comum nesses textos mais antigos você ver um advérbio que é formado pela combinação de um advérbio de lugar e uma preposição, né? Então, você vê isso muito em contratos e em documentos legais. Por exemplo, aqui temos alguns que são fora dessa regra, né? Mas aqui temos whence, hence, então daqui é portanto, e whence, então whence you came. Esses são um pouco mais literários. Dificilmente vai encontrar no contrato, mas se encontrar, você consegue já saber que são advérbios mais esquisitos, né? Então você já procura lá no dicionário, né? De onde e daqui em frente, portanto. Hither and thence. Então, aqui você está vendo um pouco da influência do inglês mais antigo, né? Também ainda são coisas mais literárias, mas aparecem em documentos jurídicos, né? Aparecem em documentos legais, não tanto quanto os próximos que nós vamos ver. Aqui nós temos alguns que já são muito mais comuns, né? Então, heretofore significa até agora. Também é um advérbio arcaico e é muito comum, né? Então, here and after, então, depois de agora, né? Doravante. Outra coisa que geralmente, the party here and after is referred to as the client. Então, aquele que doravante será chamado de tal, né? Então, você coloca isso no começo de um contrato, por exemplo, né? Esses que são termos bons até para você colocar no contrato que você vai escrever, porque eles sobrevivem porque eles são muito mais precisos, né? Porque a língua inglesa ela é tão truncada, né? E tão simplificada que às vezes ela não é muito às vezes ela é meio ambígua. Então com esse advérbio você consegue reduzir um pouco a ambiguidade. Hereby, né? Por meio deste, né? Você está vendo que são só combinações de preposições de lugar de advérbios de lugar com preposições, né? Então I hereby declare, isso é uma maneira de você se comunicar, né? Here under, né? Então, por exemplo, both parties agree to the terms here under. Outra coisa que você pode colocar no contrato que ficaria bem nítido, né? Não estaria equivocado. Inclusive, se o cliente fosse estrangeiro, ficaria bom colocar no contrato, porque você poderia falar da following terms também, né? Mas here under, então estaria correto, né? Thereafter, hereupon. Alguns desses são menos úteis, né? Mas é só para você entender que existe um padrão de formação desses advérbios arcaicos e que eles são extremamente comuns em documentos legais, né? Principalmente se você vai ver contratos, né? Porque eles são mais precisos, são mais curtos também, né? Você não precisa ficar se repetindo muito, né? Apesar disso ser uma boa estratégia legal, você se repetir o máximo possível para evitar que qualquer ambiguidade venha a resultar num litígio depois, né? Whereby ou thereupon, né? Então, whereby, pelo qual, thereupon, então, né? Por consequência de alguma coisa. Então, o uso de linguagem formal, né? A linguagem formal é uma tradição de qualquer sistema jurídico, né? Então, quando você vai ler o inglês jurídico, você tem que se acostumar um pouco, né? Requer um inglês avançado, não é muito simples. Por isso, justamente, que eu quis essa aula aqui em português, para que fosse um pouco de luz, né? Porque as outras aulas foram em inglês, justamente porque o quê? Porque não tem como se dar uma aula sobre uma coisa no contexto numa outra língua, né? Porque daí você vai estar o tempo todo traduzindo e não vai ficar correto. Eles não usam tanto latim quanto nós, né? Mas você vai ver aqui várias coisas que talvez não sejam muito, muito claras para quem não fala inglês muito bem, né? Ou para quem está acostumado com inglês jurídico, né? Então, notwithstanding, né? Não obstante. São coisas que você vai se acostumar, né? Conforme você for lendo mais casos, mais contratos. Mas também frases longas, né? Sem pontuação. Isso também acontece no português. A voz passiva, né? The agreement was signed by both parties. A voz passiva geralmente acontece, né? Quando você pega o sujeito da frase, e transforma no objeto, né? Ou vice-versa. Então, é uma coisa bastante comum, né? Justamente para dar uma ideia de distanciamento
entre a pessoa, né? Porque se usar a voz ativa, às vezes fica muito pessoal, né? Fica mais claro, mas fica muito pessoal quando você escreve um contrato. Você quer que ele seja, tem uma linguagem mais neutra. Por isso você usa a linguagem passiva bastante, a voz passiva bastante no inglês jurídico e no português jurídico também. Modais, né? Eu falo aqui de modais, né? Vocês devem conhecer, conhecer os modais como can, or must, or should. Existem outros, né? Por exemplo, shall, também como uso como modal, né? Então, shall, então ele terá. Aí eu vou falar depois, né? Need and dare também como modais. Ou uso da repetição, né? Então, inclusive, fica feio, né? E fica até, se você vê num contrato, fica feio, difícil de ler, mas ele fica mais claro legalmente, né? Por isso que eles se repetem tantas vezes, né? Você vai ver, até casos mais antigos, eu estava vendo aquele caso lá, o Sherwood versus Walker, que eu mencionei na aula de direito contratual. Ele é um caso que é quase mal escrito, assim, de tão redundante que ele é. Mas é justamente para que não haja nenhuma ambiguidade, né? Porque uma decisão ou um contrato não pode ser ambíguo. Uso de tempos verbais precisos, né? É bom. Aqui você tem, por exemplo, o pretérito mais que perfeito em português, né? Ele havia deixado, né? Então é bom você usar os tempos verbais corretamente. Tem vários tempos verbais em português e no inglês, né? São tempos verbais compostos. É bom você usar corretamente porque isso indica quando as coisas ocorreram, né? E você vai ver tantas, por exemplo, quando você trata da segunda emenda dos Estados Unidos lá, quantos, eu falei do District of Columbia versus Heller, quantos aspectos acabaram, quantas páginas daquela decisão foram a respeito de língua, né? Muitos falando ali, de acordo com o dicionário isso, de acordo com o dicionário aquilo. Então, isso que importa muito, né? Porque nos Estados Unidos eles acreditam em originalismo, então eles acreditam no significado original da Constituição e das leis. Então, você tem que interpretar a gramática rigorosamente, né? Isso inclui o tempo verbal. Need e dare como verbos modais é uma coisa que não acontece muito no inglês, mas é no inglês mais antigo, né? Então você vê aqui que geralmente aqui isso precisaria de um verbo do dummy do, que se fala, né? The defendant does not need to testify, mas é um aspecto mais antigo do inglês, the defendant need not testify, isso significa que ele não tem que, né? Então need not é só uma maneira de usar o need como verbo modal. Não está em voga hoje, mas aparece em documentos jurídicos bastante. E dare é mais raro ainda, mas também pode ser usado nesse sentido, né? Dare he violate. Geralmente se fala uma coisa tipo if he dares to violate, or should he dare to violate. Mas aqui você pode falar dare he violate the agreement, então você está usando tanto o subjuntivo quanto o dare como verbo modal, né? Então você vê que é bastante diferente do inglês normal, né? Do inglês do cotidiano. Aqui um pouquinho de jargão, né? Monies. Então, se você faz isso no sala de inglês, o professor te corrigiria, né? Estaria certo de corrigir, porque money é um substantivo, uncountable noun, né? É um substantivo não contável, né? Você não fala one money, two monies. Só que na linguagem jurídica, geralmente você fala monies como uma maneira específica de se referir aos compensatory damages, né? Quando o que a pessoa recolheu como resultado do litígio, né? Então, the money is collected from the fundraiser. Aqui você tem em termos de arrecadação, né? Mas também no termos de litígio, né? Por exemplo, you received monies as a result of the litigation. É um exemplo da palavra monies. Ou persons. Você vai ver em casos criminais nos Estados Unidos, eles sempre falam persons, né? Apesar do plural correto, assim, de acordo com o dicionário, ser people. E isso, assim, se você falasse isso no dia a dia, as pessoas te corrigiriam, tá errado. Mas numa decisão jurídica é normal a pessoa falar persons, né? Inclusive, você vai ver lá, inclusive nos slides que eu coloquei, tinha muitas vezes aparecia a palavra persons, principalmente em processo penal. Isso são só algumas peculiaridades, né? Nós veremos aproximar um pouco mais sobre essa questão, mas a ideia principal era lembrar as pessoas, né, do aspecto linguístico e de que o fato de ser uma aula de idiomas, né, que tem que ter essa análise e essa diferenciação entre a linguagem jurídica e a linguagem cotidiana, qualquer língua, né, tanto português quanto inglês. Então, na próxima aula, nós veremos um pouco sobre a ideia de tradução, né, e como traduzir esse aspecto de linguagem jurídica. Então, até lá.